Gravar, gente. Boa noite. É, A reunião que a gente está fazendo hoje aqui é o nosso encontro síncrono, né? Para falar sobre a atividade dessa semana do componente de relações interpessoais, relacionamento interpessoal e desenvolvimento profissional. Basicamente, a gente faz isso toda semana, né? Com os tutores do eixo, né? Do componente. E essa semana estou eu aqui, Rodrigo, mais o professor Simão, né, de apoio. Essa semana a gente vai ter mais uma atividade de debate. E nessa semana a gente vai ter uma atividade voltada para conceitos relacionados à ética e trabalho na profissão de guia de turismo. Nesse debate, a ideia é que, por meio de alguns arquivos que estão disponibilizados para vocês lá no repositório da aula, vocês comentem sobre o assunto e deem as suas perspectivas sobre as situações que existem aí sobre a ética dentro do trabalho e da profissão, né? Lá dentro deixa eu tentar disponibilizar aqui e compartilhar com vocês deixa eu compartilhar a tela para mostrar para vocês os arquivos de fato que estão disponíveis lá para vocês. Deixa eu entrar aqui. Guia. Aqui. Acho que é, é, então, na agenda, ela fala sobre três links aí, especificamente falando, para serem lidos para a gente conversar sobre esse assunto, né? Então, é sobre a lei, né, que determina qual é o papel o que dispõe sobre a profissão do guia de turismo e sobre suas providências, ou seja, qual é a função do guia de turismo. Um outro é uma pesquisa que foi feita aí por um estudante da área, né? E aí essa pesquisa tomou uma proporção muito grande, porque ela fala sobre a perspectiva que o turista tem do profissional do guia de turismo, né? Do profissional de turismo. E uma outra relatando experiência sobre uma situação ocorrida, né? Dentro da cidade de Ouro Preto, que foi mostrada foi delatada, né? Foi relatada pela experiência de uma pessoa com base no que foi, né, prestado um serviço de guia de turismo, né? E aí a gente entra nesse debate da seguinte maneira: primeiro, para a gente tentar entender o que que a gente vai falar de ética sobre esse assunto, a gente tem que saber exatamente do que se trata a profissão, né? E aí, nessa questão, na lei, ela fala basicamente que o exercício da profissão ela é exercida só no território nacional. E ela é regulada por essa lei 8.623 que vocês têm aí o link no exercício, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente fala de ética, a ética é um conceito extremamente subjetivo quando a gente fala de religião. Principalmente quando a gente está falando de questões territoriais, né? Por quê? Culturalmente, a gente tem determinadas ações que são aceitas em um local, mas não são em outras, né? E aí eu não estou falando do que é certo e o que é errado, eu estou falando do que é permitido ou não é permitido. E aí nós, né, aqui no caso, a gente está lidando com o nosso território, ou seja, o país, Brasil. A grande maioria das leis, elas são, é, é, todas elas regem o nosso território todo. Então, tudo que é inerente à ética também acaba sendo atingido por isso, né? Acaba sendo parte do processo da profissão, né? Do guia de turismo, exercer com ações morais que estejam
inerentes à nossa lei, né? Junto a ela, né, no caso. E aí, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com principalmente esses regionalismos, né? Eu, por exemplo, estou num local que eu moro numa cidade litorânea e as pessoas têm costumes diferentes de pessoas que estão em regiões mais litorâneas. E isso acontece de maneira natural, porque a gente está numa cidade litorânea. Você vai ver gente na praia de sunga, de biquíni, e isso você não vê com naturalidade num local mais interior, porque você não vai encontrar isso numa região onde você não vê mar. E essa questão abrange principalmente, isso é um exemplo, tá? Mas eu estou falando que quando a gente fala da postura ética do profissional, a gente tem que pensar no respeito que a gente tem que ter com o turista, né? E, consequentemente, também o turista ter o respeito ter a noção do que acontece naquela região para tratar aquilo com respeito, né? Isso, ô Rodrigo. E você está falando aí dos costumes, né? Uhum. Os costumes, quando a gente fala de costume, a gente está falando de valores morais. Como você falou, ele é regional e ele é atemporal também, né? Porque ao Sim. longo do tempo, esses valores também vão sendo modificados, né? Então, foi muito bom esse exemplo que você deu, porque a gente está na praia, todo mundo, como se falou, tá de sunga, tá de biquíni, né? Tá de calção, de short e vai para um restaurante e vai desse jeito e tá tudo certo, É, né? E tá, isso, porque diz respeito ao costume local. Quando a gente chega em qualquer lugar, seja na praia, seja num grupo indígena, seja num grupo, numa comunidade quilombola, seja em qualquer lugar, vai para o Nordeste, vai para Goiás, enfim, para qualquer região que a gente vá, a gente precisa pesquisar e entender o costume do local, porque eles é que determinam os valores morais e a nossa conduta ética é a adequação a esses valores morais sim, presentes nos grupos sociais, né? Então a sim, gente precisa, entendendo isso, o nosso posicionamento fica muito mais tranquilo para poder ser conduzido e as nossas relações sociais nesses lugares, seja como guia, seja como turista, com sim, os locais, com a comunidade local, inclusive como está no material de estudos, na orientação aos locais em relação ao tratamento também, em sim, relação ao turista, em relação aos recursos naturais, né? A gente precisa ter cuidado para poder fazer essa intermediação, né? O guia especificamente está no meio disso tudo, né? com certeza. Para efeitos práticos, só para a gente entender aqui, na lei, lá, a Lei 8.623, ela determina que o profissional, né, é considerado guia de turismo, que na verdade nem é mais guia de turismo, né, profissional de turismo em geral. Ele tem que ser devidamente cadastrado no Instituto Brasileiro de Turismo, que é o IBRATUR, né, e exerça as atividades de acompanhar, orientar, transmitir informação, pessoas ou grupos em visitas, excursões urbanas, enfim, das mais diferentes esferas. E aí a gente tem que pensar nessas relações que a gente vai criar com o nosso cliente, né? Como foi dito aí pelo Simão, nós temos um país de proporção continental. Mesmo a gente falando a mesma língua, mesmo a gente falando tendo os mesmos costumes, tendo uma predominância religiosa para uma determinada vertente, enfim, a gente tem muita diversidade e isso faz com que a forma como a gente trabalha nessa área fique atrelada àquela região. Então, como eu falei, eu não faço as mesmas coisas. é, Aqui no caso do exemplo que eu dei, da praia, é, como eu faço, por exemplo, nas montanhas, ou quando eu vou fazer, por exemplo, no meio da floresta. É, São as situações que me delimitam o comportamento para eu agir de maneira adequada.
Aqui a gente tem, aqui no caso da região, né, no litoral sul paulista, a gente tem uma diversidade bem interessante, porque o que acontece? Aqui a gente tem tribos, de fato, são reservas indígenas que tem aqui na região de Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe. Eles estão abertos à visitação, obviamente, né? E eles têm, por exemplo, a comunidade. Essa comunidade tem lá as suas regras, ela não é a mesma coisa do que a gente está acostumado. E aí ela já difere mais ainda, por exemplo, de quem, por exemplo, vive no à beira-mar, né, em cidades litorâneas em geral. E mesmo na região, e mesmo no local onde a gente vive, no caso aqui onde eu vivo, Praia Grande, a gente tem muita diferenciação com relação a quem mora próximo ao litoral, mesmo à praia, de quem mora nas zonas, né, de habitação, porque aqui basicamente todas as cidades em geral são divididas em três zonas. A zona um, que é a zona próxima da praia mesmo, da faixa de areia, né? A faixa 2 existe uma avenida gigantesca aqui, que chama Avenida Presidente Kennedy, ela atravessa três cidades e ela transforma assim tem outros nomes, enfim, são quase 35 quilômetros de avenida, né? Que é essa zona 2 e tem a zona 3 que tem a separação feita pela estrada, que é a estrada que corta aqui todo o litoral sul, para você passar de Guarujá até Peruíbe, né? Que aí vão-se quase mais de 100 quilômetros. Mas já dentro do próprio local, a gente já vê essa diferenciação, porque as pessoas que moram na zona um 2 e 3 têm hábitos diferentes. Como eu disse, quem mora mais próximo da praia tem costumes muito diferentes. E de quem está na zona 2 e de quem está na zona 3, né? Isso impacta Dentro diretamente. da mesma cidade, é, regiões diferentes da cidade com comportamentos diferentes. e é muito, muito louco isso aí, né? Porque as pessoas vêm aqui, elas realmente, você vê, parecem três cidades completamente diferentes, porque você vê que o comportamento de quem é morador local é diferente, mas as zonas também diferem, fazem com que as pessoas ajam de maneiras diferentes, como foi dito. Questão de vestuário. Aqui, por exemplo, a gente está com um calor de 32, 33 graus. São, por exemplo, 7h30 da noite. E aí, assim, é muito calor. Região litorânea é extremamente úmida, né? E quando o turista vem para cá, ele tem uma visão do que acontece na o que é mais próximo da faixa litorânea, da faixa de areia, Exato. né? E não é a mesma coisa. De repente a pessoa vai para um outro para uma parte da zona 3 que ela não conhece ninguém. E aí ela vai ver que não é é, é, tão bonito, né, digamos assim, porque são comportamentos completamente dispares, né? Essa questão também da parte de exemplo aí, né, com relação à profissão, quando a gente fala aí, por exemplo, das tribos indígenas aqui na região, a gente tem bastante procura, né? Existe uma procura muito segmentada para as tribos da região de Itanhaém e Peruíbe, porque lá é as que têm, digamos assim, mais visibilidade, né? Inclusive, eles têm o próprio sistema educacional, que é dentro da própria SEDUC, que é a Secretaria de Educação do Estado. Eles só permitem, por exemplo, para vocês terem uma ideia, professores e pessoas que são da própria comunidade formadas para poder atuar na comunidade. Dificilmente, a não ser que não tenha mesmo ninguém dentro da comunidade, de outra pessoa ir até lá. Mas geralmente eles colocam as pessoas da própria comunidade para lecionar lá, né? E aí isso torna, né? Isso é uma forma deles valorizar a própria cultura, né? Mas é uma questão que você percebe que
quando eu vou lá para visitar, eu tenho uma percepção completamente diferente, porque é um povo que tem as suas características. E algumas situações você não é permitido fazer, né? É, esse exemplo da indígena que eu vejo mais, digamos assim, mais visível dentro dessa questão do princípio ético para quem quer atuar como profissional, né, na área. Na lei ainda, a gente tem lá as funções, né, falando sobre as atribuições do guia. E essas atribuições é que, de fato, faz com que a gente precise exercitar o nosso perfil ético e moral. Porque o papel do guia, basicamente, é o quê? Acompanhar, orientar, transmitir informação à pessoa por grupos de visitas, fazer excursão urbana, e aí falar de excursão urbana, eu falo de município, ou estado, ou entre estados, né? Acompanhar pessoas ou grupos organizados por territórios diferenciados, promover e orientar fazer com que essas informações façam sentido para o seu turista, né, no caso. E aí a gente tem que se apropriar dessas informações como profissional. E de fato entender os costumes para chegar até o seu cliente e falar para ele sobre isso. Então, se eu, por exemplo, sou profissional da área de turismo e estou numa região, vou voltar para essa mesma questão da comunidade indígena que a gente tem aqui. É, se eu sei como é que eu ajo ali, eu tenho que fazer. O meu papel principal é fazer com que as pessoas que eu estou guiando tenham ciência dessas informações. E aí engajá-las elas a respeitar essas informações. E não simplesmente achar que as pessoas elas têm as particularidades, elas podem fazer o que elas quiserem. Não. Não, não E a dá, não dá para visitante. arriscar que as pessoas vão saber lidar nessas diferentes comunidades, É, entre esses diferentes costumes, né? Rodrigo, eu vou pedir licença para você, claro, para claro. Maura e para Gláucia, que eu preciso sair e já Tá, está aqui fiquem paz. bem, Obrigado já estou mesmo. bem no meu gargalo do horário. Sim, senhor. Mas eu quero recomendar aí para Gláucia, para Maura e para quem estiver ouvindo ou assistindo a gravação que aproveite o máximo, que siga até o final, porque o Rodrigo tem muito conteúdo para apresentar. E vocês, meninas, que estão presentes aí, pode espremer o Rodrigo aí, que tem muito conteúdo Uhum, ali para poder agregar valor na formação de vocês, viu? Agora, pela nossa agenda, mais para frente, nós teremos um encontro em que eu estarei na condição de conduzir o encontro ao invés de estar aqui na condição de apoio. Isso é um ajuste das nossas agendas, né? uhum. Mas vocês estão muito bem acompanhadas aí e orientadas. Rodrigo, abração para você. Falou. Obrigado, E- Simão. Tchau. Obrigado. Fique com Até Deus. mais. Tá. Meninas, se vocês quiserem perguntando, eu tô olhando, tá, no chat, tá bom? Então, voltando ao assunto. Então, essas funções que a gente tem dentro da lei, que são determinadas, é, elas dão ela faz com que a profissão ela precise ser muito bem cuidada com relação a esse perfil ético. Eu acredito que vocês, em algum momento, vocês foram turistas em alguma situação, e mesmo que vocês não tenham tido a experiência de serem guiadas por alguém, ou vocês foram para locais onde vocês foram atendidos por pessoas das mais, né, com as situações que elas vivem naqueles locais, né? E aí a gente já percebe que a falta de preparo de atendimento em algumas situações fica evidente, porque às vezes as pessoas não, elas não têm preparo mesmo, elas não vão entender como funciona a cabeça de uma pessoa que é de outro lugar. A gente pode exemplificar também aí essa questão ética e moral
e usar até a barreira da linguagem, porque imagina quando você vai para um outro local onde a língua é um problema, onde você não entende, e aí essa linguagem verbal, ela é um impeditivo para você, por exemplo, perceber o que é certo e o que é errado. Exemplos que eu vou te passar aqui hipotéticos, tá? Mas, por exemplo, se você recebe alguém de outro país, sei lá, um americano, um exemplo. Essas pessoas, elas têm valores muito diferentes dos nossos, porque eles vivem em situações específicas no país deles, e eles já têm a barreira, o entrave natural que é a língua. E as entonações que a gente usa para frase, para fala, etc., são diferentes. A forma como a gente fala na entonação é muito diferente de como é o americano. A gente é latino em geral, mas o brasileiro ele é extremamente expressivo. Então, tudo é muito entonado, o português é muito, né? Ele em si ele já se torna uma língua muito expressiva. Então as pessoas quando escutam, elas, mesmo que elas não entendam, elas podem ter aquela impressão de que é tudo exagerado, as pessoas só vão gritando, estão sempre brigando, e é o tom que a gente usa de repente normal. Isso já acontece com a gente, nós, nas nossas relações, imaginem com pessoas completamente diferentes. E aí, quando a gente fala da nossa ética moral e a nossa ética e a nossa moral, dentro da profissão, a gente tem que perceber esse tipo de situação também. Tudo, e eu acredito que isso seja em qualquer profissão, mas eu especificamente, quando a gente faz atendimento ao público em geral, e aí o guia de turismo ele faz atendimento, a gente tem que tomar muito cuidado e estudar previamente as pessoas com quem a gente está se envolvendo, porque são relacionamentos que a gente está construindo. E aí, assim, não estamos falando de durabilidade, estamos falando de intensidade. Quando a gente vai se relacionar em algum aspecto, algum nível, profissionalmente, nesse sentido, principalmente com o turista, a gente precisa ter carisma, a gente precisa ser bem informado, a gente precisa ser eloquente, a gente precisa ser fluente naquilo que nós estamos falando. E aí não é porque eu acho que é assim. As nossas informações têm que ser fidedignas. Eu não posso chegar aqui e falar qualquer baboseira e achar que aquilo é verdade, inventar uma história para a pessoa sem ter embasamento para falar sobre algum assunto. É muito perigoso perigoso, digo, no sentido de, é muito perigoso a influência que a gente pode causar no turista quando a gente traz os nossos vícios, né, de informação, os nossos vícios comportamentais. Às vezes a gente tem uma postura X com um amigo que a gente não vai poder ter com um profissional da área. Eu posso falar de mim como professor, por exemplo. A forma como eu falo com vocês dentro do ambiente de escola não é o mesmo que eu falo com os meus amigos numa mesa de bar, por exemplo. Então, eu não posso fazer a entonação que eu faço com os meus amigos brincando da mesma forma que vocês. E isso, ainda mais quando você não conhece a pessoa, ou que você não tem acesso, ou nunca ouviu falar da pessoa, nunca teve um relacionamento com aquela pessoa, ela pode interpretar muito mal. E aí você acaba tendo muito problema e desgaste por conta disso, né? Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Hoje em dia as pessoas são muito bem informadas sobre meus direitos. É, também, né? E aqui eu falo para vocês o seguinte: quem for atuar na área, né? Quando você atua na área de turismo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas, elas querem o melhor. Quando eu vou viajar para algum lugar, e aí eu acho que todo mundo se coloca nessa mesma posição. Quando eu vou assumir o papel de turista, eu tenho um intuito, eu quero me divertir, eu quero conhecer o lugar, eu tenho é, propósitos para aquela situação. Então eu não tô virando turista porque eu simplesmente não tenho nenhum objetivo. Eu tô porque eu quero
ter lazer, eu quero ter conforto e eu quero procurar o melhor para mim. E eu, como profissional, eu vou precisar fazer com que este processo seja o mais agradável possível para o meu cliente. Então, quem assume o papel de profissional de turismo, guia de turismo, precisa estar no mais assim, na maior perfeição possível. E aí as pessoas acabam perdendo, às vezes, né, clientela ou perdendo indicação por detalhes. Às vezes as pessoas se sentem, é, é, elas se sentem atingidas por N situações, que poderíamos incluir aí essas questões, por exemplo, desconhecimento de regionalismo. Vou citar um exemplo, tá? De novo, vou falar sobre a questão do tribo indígena. Eu nunca cheguei a ir lá, tá? Mas eu trabalho na Secretaria de Educação do Estado também. Então, eu trabalho para uma escola estadual pública. E, de vez em quando, a gente tem um espaço, é um projeto que chama Conviva, dentro da Secretaria de Educação. Que é o quê? São uma série de ações que são compartilhadas entre as escolas, né? Para melhorar a convivência, o ambiente de convivência dentro da escola. E aí a gente fala muito sobre bullying, prevenção de bullying, cyberbullying, uso consciente de redes sociais, é, sobre valorização da mulher, sobre valorização do estudante, sobre essas situações para evitar brigas, enfim, melhorar de fato a convivência. E uma das questões que são levantadas geralmente, e como eu falei, nessas comunidades indígenas que a gente tem em volta aqui da região do litoral, a gente tem umas 5, 6, e elas não ficam próximas, elas ficam bem, bem mata dentro, coisa de 20, 25 quilômetros para dentro. E aí, quando as pessoas vêm, eles vêm para trocar experiências. E às vezes eles vão nessas reuniões que a gente tem desses projetos do Conviva para compartilhar informações, para passar dados sobre a comunidade. E numa dessas reuniões, uma vez eu participei, né? Eles vieram caracterizados mesmo, vestidos com o cocar, aquele cocar gigantesco, aquela coisa, né? Bem chamativa. E assim, quando acontece esse tipo de situação, a gente, né, eu não sei como é que isso funciona na percepção de quem está lá no papel de receptor. Mas, no caso deles lá, eu vi muita gente nesse dia, um monte de gente tirando foto, como se fosse uma celebridade, enfim. E aí, estou tirando a caracterização de que a pessoa foi lá porque quis daquele jeito, não é isso. Mas aquilo, de certa forma, trouxe um certo constrangimento para as pessoas lá. Porque aquilo, o indígena, a pessoa que vive aquilo, para aquilo para eles são normais, aquela situação é normal. Mas muita gente que não conhecia foi lá para tirar foto. E assim, era visível o desconforto da pessoa que estava, né, caracterizada. Não era, e eu entendo, tudo bem, ele foi lá porque ele quis, até porque ele estava vindo do ambiente dele para um outro ambiente desconhecido. Então, né, é a mesma coisa do querer, sei lá, sair com uma camisa do Corinthians dentro da torcida do Palmeiras e não querer que ninguém comente, ou ninguém me xingue, entendeu? Mas chamou a atenção. Mas, ao mesmo tempo, você vê que as pessoas não estão acostumadas com isso. Faltou um pouco de bom senso das duas partes, mas eu acho que mais das pessoas que foram achando que aquilo ali era uma, sei lá, uma monstruosidade, uma animalidade ali diferenciada, e não era nada disso. Simplesmente o cara estava vestido com as indumentárias dele de indígena, acabou. Tem nada demais, entendeu? E aí, trazendo isso para outros exemplos, a gente pode pensar nessas questões de vestuário, de forma de se cumprimentar, de comida. A gente tem muito, se você vê aí dos países árabes em geral, a gente tem um costume, né, os homens em geral têm costume de andar de braço dado,
E não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver com homossexualidade. E aí, quando você vai num lugar desse, você quem não está acostumado vai achar estranho, né? Vai achar esquisito. E não tem. E a gente tem que pensar que se nós somos profissionais da área de turismo, a gente tem que entender de tudo. E a gente tem que estudar o local para saber o que se passa ali. Eu não posso simplesmente falar qualquer coisa e reproduzir fala preconceituosa ou fala que vai atingir aquele determinado povo sobre aquele assunto, tá? Tô vendo aqui. Maura, então, a gente tem um perfil de turista, nós todos, que é para se distrair, enfim. E essa questão a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, se você for num lugar, sei lá, imagina, a minha situação hoje. Hoje, se eu vou num lugar onde não tem gente de barba, as pessoas olham estranho. Falam, nossa, quem é aquele? É, sei lá, uma comunidade específica. Em São Paulo, por exemplo, a gente vê muito isso, né? De comunidades específicas de países diferentes, né? Que a gente pode pensar, mas eles são ali são lugares que você consegue identificar bem esses regionalismos e ver, né, a disparidade de como que a pessoa te vê dentro daquele ambiente. Então, sei lá, imagine eu num local onde um monte de gente não tem barba, eu vou lá, apareço só eu de barba. Então, as pessoas vão me olhar mesmo, né? Mas quando eu sou um profissional que vai fazer com que as pessoas precisem respeitar os limites do local, eu preciso estar com lei na ponta da língua, o comportamento em dia, a ética, a minha ética precisa estar de acordo com aquela região. E falando em comportamento, a gente fala também de lei, que como eu disse, tem locais onde você permite fazer tal coisa e locais que você não pode fazer a mesma coisa. Hipoteticamente, vamos pensar que fosse de fato, e no caso, e não, não. A gente, acho que deu uma parada aqui para a internet. Tô falando só de, não estou falando só de turismo, mas eu falo de relacionamento em geral. Quando você conhece gente nova, as pessoas têm muita dificuldade de respeitar o limite do outro e respeitar as diferenças do outro. E a gente, nesse papel de conectar a pessoa ao ambiente, a gente precisa ser muito aberto a essa realidade. A gente precisa ser é, bem resiliente e mostrar para as pessoas, falar, ó, eu sou profissional da área dessa região e aqui se age dessa forma. Você não precisa fazer, mas você também precisa respeitar aquela situação dentro daquele local, certo? Então, e aí só para finalizar, gente, a nossa nesse debate que vocês vão participar, a lei vai estar lá disponível nesse documento que foi disponibilizado para vocês lerem. Ele fala de uma pesquisa que ela tem como objetivo investigar a relação entre turismo e ética, né? E aí, de que forma? Foi feita uma série de entrevistas de turistas que estavam lá, né, naquela localização. No caso, eles usaram a cidade de Curitiba, tá? E aí eles fizeram uma série de perguntas falando sobre como que o turista se sente ao chegar na cidade, como que eles devem se relacionar com as pessoas, como que o profissional
caso as pessoas tenham contratado um profissional na área de turismo, tratou essas pessoas durante o tempo que eles estavam lá. Então, a partir desses dados, eles concluem informações sobre como o turismo e ética estão relacionados diretamente, porque eles apoiam as práticas do mercado regional e eles contribuem para que a consolidação desse grupo de trabalho aconteça dentro da profissão. Então, por que que a gente precisa de um guia de turismo, por exemplo? Por que que ele é necessário dentro da nossa do nosso mercado, por conta dessas relações. A gente não tem adaptabilidade tão rápida de pessoas que estão indo para o lugar se adaptar àquele ambiente, certo? E aí, nesse documento, ele fala sobre isso. É interessante vocês darem uma lida para ver como que ele funciona, tá? E por fim, tem uma. Dentro do debate, ele fala sobre uma experiência de um pessoal que foi fazer. Foi visitar Ouro Preto com um guia de turismo, né? E aí, aqui é importante a gente salientar o seguinte: ali é um exemplo de situações que não deveriam acontecer. E eu não estou falando que isso não pode acontecer com ninguém, mas ali é uma ideia de como essa falta de preparo faz com que as pessoas se percam nas relações delas profissional como guia de turismo, tá? E aí falando sobre a displicência da pessoa, como que a pessoa foi tratada pelo guia de turismo na região, a falta de conhecimento da pessoa, a falta de educação até em alguns momentos, a falta de comprometimento da pessoa, compromisso com horário, tratamento, enfim. Isso aí mostra a importância e o que acontece quando a gente não faz a nossa lição de casa direitinho como profissional, certo? Então, quando vocês forem participar aí do debate, pensem nesses 3 arquivos aí para vocês poderem participar da atividade e fazer uma coisa bacana, tá bom? Vocês têm alguma dúvida, gente? Tudo bem? Funcionou aí direitinho, né? Tá. Então, gente, eu vou parar a gravação, né? Porque eu vou entregar depois para todo mundo. Vou colocar. Eu acho que já estava até parada, porque eu acho que como travou, né? É, E aí, assim, gente, qualquer dúvida que vocês tenham aí, que vocês queiram tirar com a gente, pode entrar em contato. Eu não sei se vocês são da minha turma, tá, gente? Mas quem for